de jogo e o Corinthians está classificado para a próxima fase da Copa do Brasil. Aleluia, meus amigos, porque eu estava preocupada. Bom, antes de mais nada, desculpa minha voz, estou um pouco fanha porque estou gripada, né? Tanto que não vai ter nem react, até porque eu também perdi o início do jogo, que eu tinha chegado em casa na correria e tive que. Falei assim, mano, não vou gravar sem tomar banho, né? Então fui tomar banho rapidinho. Quando eu liguei já tava 1x0 Corinthians, gente. Como assim 1x0 já pro Corinthians, né? Com 13 minutos ali já tava 1x0 pro Corinthians. Eu fui ver, foi um gol de pênalti, né? Antes da gente entrar no assunto do jogo, queria agradecer o pessoal que tá contribuindo aí com a vaquinha, né? Pra ajudar na minha mudança ali, que eu estipulei um valor de R$ 1.500. Falta menos aí de R$ 1.000, meus amigos. Já falta menos de R$ 1.000. Tô deixando o Pix aqui para quem puder fortalecer, né? Com R$ 2, 10 centavos, o que puder de fato, desde que não vá te prejudicar, será muito bem-vindo. Agradeço de coração. Tô anotando bonitinho os nomes das pessoas para depois agradecer, e também agradeço as mensagens de todo mundo que tá falando, que tá me apoiando, dizendo que vai dar tudo certo. E se Deus quiser, vai dar tudo certo mesmo, porque já está começando a dar certo. Enfim, bora falar do jogo. Cara, esse jogo do Corinthians, né? Como eu tava falando aqui, eu perdi o início do jogo, os primeiros minutos ali, né? Depois, no intervalo ali, que eu fui assistir um pedacinho ali, né? Pra entender mais ou menos o que tinha acontecido no primeiro tempo, né? E o pênalti e tudo mais. E o que eu tenho pra falar do Corinthians nesse jogo, o Corinthians não fez uma partida brilhante nem nada do tipo, mas o Corinthians ele foi eficiente, né? E sabe o que me impressiona mais ainda? É quando você para pra pensar, olha lá atrás, num futuro não, no futuro foi difícil, num passado não tão distante assim, quando o Corinthians jogou contra esse próprio São Bernardo, detalhe, com um jogador a mais, com 13 minutos, acho, de jogo também, né? Com um jogador a mais. E você vê um Corinthians totalmente ineficiente, um Corinthians morto dentro de campo, um Corinthians que não conseguia fazer absolutamente nada contra o São Bernardo ou contra qualquer outro time. E hoje você vê o mesmo time, obviamente com uma peça diferente com o Garro, né? Porque o Garro não estava à disposição do Mano Menezes naquela época, mas naquela época, né? Como se fosse muito tempo. Mas o mesmo time praticamente, cara. E o Corinthians não jogou nada naquele jogo. Já a gente fala de arbitragem, mas vamos lá. O Corinthians foi eficiente, né? Teve a oportunidade de gols, fez o gol de pênalti do Yuri Alberto, depois fez um gol do Pedro Raul. Olha só o Pedro Raul, gente, meu Deus do céu. Eu tô com receio de elogiar o Pedro Raul, né? Eu encontrei com a Lília hoje e até comentei com a Lília, falei assim, mano, eu acho que o Pedro Raul vai ser aquele jogador que não vai dar certo no Corinthians, mano. Eu acho que, tipo assim, pagou muito caro, contrato muito longo de 5 anos, ele vai acabar sendo emprestado. E olha o que o Pedro Raul faz hoje. Cala a minha boca e faz gol de centroavante, né? Uma jogada ali do Garro com o Wesley. E o Wesley faz o cruzamento ali, a bola acaba desviando, mas o Pedro Raul, de forma inteligente, estava bem posicionado ali, acreditou no lance e faz aquele gol. Gol estilo centroavante mesmo, né? Vai lá e faz o gol, faz 2-0 pro Corinthians. Ainda no primeiro tempo, né? O São Bernardo também não conseguia agredir o Corinthians, embora teve algumas oportunidades. O Cássio fez boas defesas também no jogo, né? Fez algumas defesas ali, no meio do gol, mas fez algumas defesas importantes ali o Cássio. Mas aí que tá o problema do jogo, na minha opinião, né? Quando cara, o Braulio, na verdade, eu podia muito bem aqui criticar somente esse árbitro, mas o quanto que a gente já falou sobre isso de todos? Todos os jogos a gente vem aqui e fala o nome de um, é do Braulio, Voaden, da Edna, de todos, né? Dos árbitros brasileiros, dos árbitros sul-americanos no geral, né? E tipo assim, é difícil você ver um jogo que você saia contente com a arbitragem. E quando eu falo isso, eu não falo especificamente de Corinthians. Tem torcedor do Corinthians reclamando, tem torcedor do Palmeiras reclamando, torcedor do Santos reclamando, de todos os times, porque, cara, toda rodada, todo jogo. E aí, recentemente teve esse negócio do John Textor, né, que fez uma denúncia e tudo mais, aí já não é mais aquilo, enfim. Falando de arbitragem e tudo mais, que tinha provas e sei lá o quê. Só que, cara, minha opinião sobre isso, né, seria, se ele tivesse provas, né, seria sujo, obviamente, né, se esse esquema de arbitragem existir, né, seria sujo, mas seria, vamos
seria justificável diante de tanta coisa que a gente vê de arbitragem que mostra pra gente que os caras é ruim mesmo, que, meu Deus do céu, né? Se não existe essa... Isso que o John Textor falou, né? Ai, meu Deus, comprou, vamos dizer assim, essa compra de arbitragem, né? Mostra que a arbitragem é ruim mesmo, que os caras é despreparado mesmo, e é todo santo jogo, os caras... Meu Deus do céu, mano. E aí o Braulio, né? Num lance ali, quase que no final já do primeiro tempo, ele simplesmente dá num lance que o Rodrigo Garro é empurrado, aí pra acabar com a briguinha, vamos dizer assim, aquela famosa briguinha ali de jogadores em lance de cobrança de bola parada, aí ele dá cartão pro jogador de São Bernardo e dá cartão pro Rodrigo Garro. E nitidamente, ele esqueceu que eu já tinha amarelado o Garro antes, né? Que merecia ter o amarelo antes. Mas dessa forma que ele amarelou o Rodrigo, o que o Garro fez pra ter sido amarelo? Aí ele olha lá, putz, tipo, dei amarelo, agora eu não posso voltar atrás, vou ter que expulsar o cara, aí expurra o Garro. E aí, dá pra falar que ele prejudicou o Corinthians. Aí a gente fala assim, Thaís, mas o Corinthians conseguiu vencer o jogo, não prejudicou o Corinthians. Prejudicou, porque um lance como esse, a expulsão do Rodrigo Garro, né, simplesmente faz o Garro estar fora do próximo jogo. E o próximo jogo pode ser um jogo que o Rodrigo Garro seria essencial para o clube, como vem sendo. Ele vem sendo peça fundamental para esse meio campo do Corinthians. A gente vê como o Corinthians sofre quando não tem ele no meio campo, né? Tudo bem que no último jogo foi com o time reserva ali, mas você viu, a gente não tem o meio campista. E aí a gente vai sofrer sem o Rodrigo Garro no próximo jogo. Então ele prejudicou o Corinthians não só nesse jogo, como pro jogo futuro, o próximo jogo da Copa do Brasil. Ridículo a arbitragem, mano, ridículo. E aí o que ficou escancarado? O que iria acontecer? O que todo mundo sabia? E aí, sendo justo ou não, mas por conta da burrice do árbitro, o que ficou escancarado que iria acontecer? Certamente, no segundo tempo, ele vai expulsar alguém de São Bernardo, porque ele vai ver a cagada que ele fez e vai querer deixar igual ali pra justificar o erro dele no primeiro tempo. E foi isso que aconteceu. Então, tipo assim, cara, que arbitragem lixo. Outro lance também, cara, desculpa, mudou a regra porque o terceiro gol ali, né, que seria o gol do Yuri Alberto, que foi numa jogada, a bola veio do jogador do São Bernardo. Ah, mas ele tava impedido no lance antes. Mas veio do jogador de São Bernardo. E ele, mano, cara, meu Deus do céu, velho, meu Deus. Se perdeu todo no jogo ali depois, né? E detalhe, tá? Detalhe, não tinha VAR, né? Não tem VAR nessas fases iniciais da Copa do Brasil, né? O Fagner teve um lance ali em específico também, que o Fagner faz uma falta, e aí os jogadores ali, não sei se foi os jogadores ou alguém da comissão técnica ali do time adversário, grita o seguinte, né, que dá pra ouvir ali no microfone: é o Fagner, tem que expulsar. De primeiro momento, na hora que ele fala isso, né, eu falei assim, mano, olha essa ideia do cara, só porque o Fagner tem que expulsar. Só que aí mostra o replay logo na sequência, já mostra o replay. E sim, se tivesse VAR, teria que expulsar o Fagner, né? E aqui vai a minha crítica novamente sobre o Fagner. Ele deixa o cotovelo, ele deixa. E são jogadores que são marcados. Fagner, Felipe Melo, todos esse tipo de jogador é marcado. E, gente, não é porque é do Corinthians ou porque não é do Corinthians. A gente sabe que o Fagner é maldoso, sim. E aí, num lance desse, prejudica o clube. Já pensou, ele vai lá e o árbitro vê e expulsa o cara e muda todo o cenário do jogo. Um lance totalmente desnecessário do Fagner, né? E quantas vezes ele não faz isso? É impressionante quantas vezes o Fagner faz isso. Mas não, a gente tem que idolatrar o Fagner, né? Diante de alguns comentários, não, o Fagner tá fininho, então a gente tem que ficar idolatrando o Fagner. Não importa se ele passa a temporada inteira em cima do peso. O importante é que no finzinho da temporada ele apareceu magrinho ali, vamos idolatrar. O Fagner é o melhor lateral direito do Brasil. Nossa, tô esperando esse melhor lateral direito do Brasil há anos. Aí o cara fica uma temporada inteira fazendo uma temporada lixo, aí vem, faz um joguinho bom, né, igual os últimos jogos do Fagner ali, aí é pra aplaudir, olha, esse é o Fagner mesmo. Enfim, cara, enche as bolas do Fagner ali e deixa o cara simplesmente achar que é dono do clube. E aí, num lance desse aí, poderia prejudicar o Corinthians, acabou que o árbitro não viu e não tinha árbitro de vídeo, mas o Fagner merecia ter sido expulso, né, inconsequente, como sempre, o Fagner. No fim das contas, o Corinthians está classificado, né? Eu confesso que eu estava com receio desse jogo. Não receio, mas ao mesmo tempo eu tava com esperança, porque o time nitidamente melhorou na mão do Antônio Oliveira,
né? Um time que vai ter um período maior aí de treino e tudo mais. Agora, as próximas fases era um jogo que seria um jogo único, né? O empate não daria vantagem para o Corinthians, iria para os pênaltis, né? Tava com receio disso também, mas o Corinthians conseguiu ser eficiente, conseguiu vencer o jogo, né? Não foi aquele jogo lindo, maravilhoso, mas fez o que tinha que fazer. Não precisou se expor tanto, né? Não precisou correr igual louco ali. Agora, os próximos jogos, né, da Copa do Brasil já são 2 jogos, então, querendo ou não, dá um alívio, né? Porque esses jogos das fases iniciais, eles são jogos que o time não pode errar, né? E o Corinthians conseguiu passar com certa tranquilidade nesses 2 jogos. Eu tava receosa, assim, em relação ao São Bernardo, mas deu tudo certo, o Coringão tá classificado, meus amigos, né? Ah, e detalhe, né? O Maicon, que seria titular nesse jogo, né? Ele acabou sentindo ali e o Bidon entrou na vaguinha dele. E eu não sei pra vocês, mas pra mim o Breno Bidon agora não pode sair do time. Depois do que ele fez nesse jogo, boa partida do moleque, se destacou bastante. Depois do que ele fez nesse jogo, pra mim o Bidon aí não deveria sair do time no próximo jogo, né? Claro que vai ter um período aí maior, né? Por conta do que o Corinthians fez o favor de não se classificar. Aliás, Corinthians não, né? Mano Menezes e do William Monteiro Alves fez o favor de fazer o Corinthians não se classificar no Campeonato Paulista. Né? Então a gente vai ter um período maior aí de treinos para se preparar para os próximos jogos. Enfim, pós-jogo rapidinho, Coringão classificado, ó que felicidade. Antônio Oliveira, que foi expulso, meu Deus do céu. Antônio Oliveira foi expulso, gente. A gente tem um técnico louco, né? O cara acabou de voltar, mano. Já ficou fora do jogo passado por conta de cartão. E o cara já vai estar fora do próximo jogo também por expulsão. Ai, Antônio Oliveira, meu Deus do céu, mano. Doido, doido, pilhado. Enfim, esse foi o pós-jogo. Peço pra você que não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o seu like, fortalece demais. É nóis, respeita as minas e vai Corinthians.